na verdade, esses meus dois casinhos que eu vou mostrar vêm um pouco a complementar o que o Rodrigo mostrou, que é a posição do médico na comissão técnica, como é que a gente se posiciona. Isso é absolutamente carente de ciência. A verdade é que nós não vamos mostrar estatística de nada, e sim discutir um pouco a experiência das pessoas. Então, eu trouxe dois casinhos absolutamente verdadeiros que aconteceu. Um que eu passei, outro que todos nós, como médicos, passamos, porque foi uma coisa geral. Então, eu estava lá no Fluminense, em 2000 e alguma coisa, e me comunicaram que um determinado atleta estaria chegando para ser reforço para o ano que vem. Isso lá pelo meados de dezembro. E eu sou um cara que, quando recebo essa informação, a primeira coisa que eu faço é Google, falar com um colega, saber o que está acontecendo, o que vem com esse cara. E ali eu descobri que esse referido atleta tinha sofrido um estiramento muscular aí por volta de agosto, setembro. Ao tentar voltar e jogar em novembro, nos seus primeiros 15 minutos, recidivou essa lesão na virilha, e que estava em dezembro, ninguém sabia dele, o fato é que estava 4, 5 meses sem jogar. E aí eu pedi que esse atleta viesse ao nosso encontro o mais rápido possível para poder ser examinado. Como sempre no futebol, evidentemente, o atleta chegou às 9 horas da noite, na véspera da sua apresentação. Né? Que eu acho que é uma coisa que é uma cultura que a gente já conseguiu mudar um pouco no clube. Alguns clubes mudaram, mas outros não, que é você querer apresentar um atleta numa manhã e levar esse atleta na véspera ou na mesma manhã para que ele seja visto pelo médico. Né? E ao ele chegar de noite, eu fui direto no hospital examinar. Ele era um paciente que tinha uma atrofia muscular na virilha direita, tinha dor à palpação, eu fiz uma ressonância magnética. Então, eu queria saber se vocês, primeiro, de uma forma muito sucinta, têm o costume de fazer essa investigação prévia, se isso é uma praxe comum de vocês. Primeiro. Você pergunta em termos da lesão muscular e esteja cicatrizado ou não? Não, eu não vou falar em medicina, esquece a lesão. Essa mesa não tem absolutamente nada a ver com medicina, tem a ver com posição e conduta. Tá? Não quero saber da lesão muscular, eu quero saber se você, quando recebe o comunicado, nós vamos contratar um atleta, se você fica esperando esse atleta chegar, ou se você pesquisa o histórico desse atleta, o que ele é de antemão. Bom, um atleta desse, eu acho que tem que ser bem investigado. Você tem que fazer uma investigação, você tem que fazer uma avaliação com exames, exame clínico, e daí dar um parecer. Mas eu estou me referindo antes de você ver o atleta. Olha só, nós vamos contratar o Joãozinho para você. Tá? Vai chegar daqui a 10 dias, Joãozinho. Tá bom. Você faz alguma medida? Porque eu acho que a primeira mensagem que tem que ficar é você pesquisar quem é esse atleta que está vindo pelos meios que você tem. Então, eu queria saber de vocês se essa é uma rotina que vocês utilizam de rotina, não. Porque se não for, é bom passar a ser, que ajuda. Nós, normalmente, procuramos saber do histórico desse atleta, em termos do passado dele, nos clubes que ele atuou, e vermos esse histórico e daí darmos uma opinião e uma definição em termos do departamento médico. Algum de vocês já passou por situação semelhante, de descobrir anteriormente que um atleta vindo como reforço principal estaria lesionado? Primeiro, um bom dia para todos. O clube que eu trabalho é um clube ainda embrionário, apesar de ser centenário na idade, não embrionário no futebol profissional. E lá nós temos... as contratações são feitas pelo presidente, pela diretoria, e quando nós temos a oportunidade de saber dessa contratação antes, nós sim fazemos uma pré-avaliação no atleta para poder tentar detectar algumas lesões antigas, alguma lesão que pode vir a prejudicar no futuro, e até a contratação não ser eficiente para o nosso clube. Nós tentamos sempre fazer isso sim, mas na maioria das vezes não é possível. Eu chego lá, como você falou, pior que você. Eu chego lá, no dia do jogo, o atleta vem conversar comigo. Porque está pior do que o seu, que chega um dia antes, à noite. Então, isso é um pouco complicado para a gente, do clube pequeno, do clube do interior, de saber, muitas das vezes, quando tem a dopagem, chega 4, 5, 6 perto de mim e pergunta, doutor, isso aqui dá doping? Eu falei, mas quem te prescreveu isso? Quem te passou isso? Eles tomam aleatoriamente a medicação, se apresentam normalmente com tempo curto para a gente examinar, poder dar um parecer melhor. Um pouco difícil. Mas o que começa a aparecer claramente é que nos clubes, principalmente das séries C e D, as informações não chegam precocemente ao clube. Se na Série A as informações já chegam muitas vezes dessa forma, e eu repito, eu já tive um jogador que me informaram, está chegando para jogar, mas vem para jogar, e eu olhei na internet, tinha sido operado 5 dias antes do joelho, estava no avião vindo para jogar. Então, essas informações elas são teoricamente truncadas. Bom, vamos seguir um pouco aqui nisso, né? E ver que é o seguinte: esse atleta, então, ele durante 2 semanas tentou contato, ele apareceu na véspera, e esse era o exame,
E essa era a ressonância magnética. Repito, não vou perder tempo com imagem. Aqui ele tem um estiramento muscular ainda com sinal aumentado, tem líquido, enfim. Era um atleta que, na sua apresentação, ele tinha o seguinte ponto: dor, atrofia, não jogava há 5 meses e você precisava posicionar. Como é que você posicionaria o seu diretor? Ele está lá esperando, é uma das estrelas que está chegando para você e está todo mundo lá, imprensa, aquela coisa esperando o cara. E aí você tem que falar isso para o diretor na noite antes. Não, eu acho que a posição do departamento médico tem que ser em proteção do atleta e do próprio clube. Não é porque o diretor de futebol ou o treinador achou que esse atleta ia resolver o problema do clube que trouxe, você tem que posicionar pro atleta. Pergunta ele é objetiva. O que você vai falar para Vou ele? falar que um ser atleta proativos. desse não tem condição de chegar e jogar. Pronto. Aí ele vai Tem perguntar mesmo. mas doutor, quanto tempo? Aquilo que a gente discutiu do retorno e se ele já vinha de uma relesão, já tinha 4 meses que não jogava, você não podia contar com ele para aquele campeonato. Se você estava contratando ele no início do ano, pensando que ia ficar um contrato longo, você poderia ter uma certa posição. Mas se ele vinha para resolver, você tem que deixar Doutor, bem não estou claro. entendendo nada que você está falando. Isso eu sou o dirigente agora, eu sou o diretor. Pô, doutor, quanto tempo ele vai jogar? Não me Então, enrola. a minha resposta era bem nítida. Arruma outro. Esse não vai resolver. Então você vetou esse jogador. Então, se for para jogar amanhã, ele não vai resolver. Está com atrofia, está com Doutor, dor. e quanto tempo ele vai jogar? Eu preciso dessa informação. Então, é o que eu estou falando. Você não tem como garantir para o cara que ele vai jogar em 2 Pô, semanas. doutor, tá de sacanagem comigo. Não tô de sacanagem. Vamos tomar um chopp hoje à noite e resolver. Você está falando com o Boleirão. O Boleirão quer O saber o goleirão seguinte. fala, arruma outro. Arruma outro. Arruma outro. Então o doutor vetou ele. Eu vetaria. Vetou ele. Vamos lá, sua posição. Eu sou o dirigente, eu não sou o doutor Michel, não, tá? Eu vetaria também esse Você atleta vetaria o doutor. e falaria para o presidente que precisaria de um tempo para poder dar essa informação para ele. Não tem como eu falar isso de um dia, que dia que ele vai voltar. Eu não sou profeta, não tenho bola de cristal. Então você vai não responder conheço pro o atleta. dirigente, eu não sou profeta. Vou falar com ele. Ele Não- vai querer contratar um profeta. Pode, tá em Pajé também. No Rio, contrata. Pode, Pajé, aí vai. Aí O pajé do Pagura. O pajé fica a do- critério, fica a critério. Mas eu não abri a mão de vetar esse Mas, doutor, atleta. pelo amor de Deus, o senhor tem que me dar uma posição aproximada. Tudo Diz quanto bem, tempo esse 4 vai voltar. semanas. 4 semanas vai jogar. 4 semanas ele vai jogar. Bom, vamos agora em cima da resposta dele. Isso aí. Você é o cara que ele foi ouvir outra opinião, né? O doutor falou que ele depois de 5 meses vai jogar em 4 semanas. Você acha que isso você vai dizer outra coisa? Eu sou o dirigente, eu quero saber. Não, eu vetaria esse atleta, iria preservar o atleta e poderia dizer a ele... Mas você vai vetar ele por um contrato de 1 ano porque ele vai voltar a jogar daqui a 4, 6 semanas? Não, Aí você tá eu fora. iria- Não, ele seria vetado naquele momento e, se quisesse, o clube, a parte administrativa, faria um contrato com ele. Ok. Outro tipo de contrato. Bom, na verdade, a conduta minha não foi vetar o atleta, porque eu acho que a gente não deve vetar atleta com lesão muscular. A gente deve chegar para o dirigente e falar basicamente o seguinte: esse atleta vai demandar, eu acho que 4 semanas, me desculpe, é muito pouco para um atleta que vem de 5 meses de inatividade e uma lesão muscular ativa. Mas, tô bem. Mas o que eu falei para essas pessoas era: esse atleta vai demorar 6 a 8 semanas para jogar, a bola está com vocês. Tá certo? Então, isso é diferente de vetar. Diferente de você pegar um atleta que tem uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença cardiológica, e falar: esse atleta não tem condições de jogo, esse atleta não pode jogar. Se o senhor contratar ele, o senhor contrata, eu saio pela porta do lado. Agora, um atleta com essa lesão, ele tem que ser simplesmente dito: esse atleta vai jogar quando? Daqui a 2 meses, daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Tá? Bom, a decisão na época do clube foi não contratar o jogador. Tá? Essa foi a decisão tomada pela direção do clube. É óbvio que para quem que sobrou... Então, assim, que é a discussão que a gente vem. O exame clínico versus imagem, o conceito de veto. Pessoal, veto é uma coisa diferente do que simplesmente falar você não pode jogar. O veto é um conceito que tem que ser muito bem cristalizado na hora que você vai orientar o teu dirigente. Porque aí, senão, se você começar a vetar qualquer coisa, você não serve para fazer futebol, teoricamente. Então, esse conceito veto ele tem que ser um pouco mais elucidado. O conceito esclarecedor é outra coisa. Mas aí vem a mídia. E no dia seguinte eu estou lá no clube de manhã, está todo mundo esperando o atleta chegar, e o atleta não chegou, não tinha um dirigente. Me liga o empresário do jogador e fala: doutor, pô, o senhor tem que falar com a mídia. O nego está dizendo que ele está aleijado. E aí, como é que você se porta numa situação dessa? O que você vai responder ao procurador e o que você vai falar com a mídia? Eu iria falar a verdade, esclarecer a ele que o jogador é portador de uma lesão, que a expectativa de volta vai ser em torno de 6 a 8 semanas, muito provavelmente, se não houver nenhuma intercorrência. Então, que esse jogador, no momento, a condição dele seria essa, e ele estava no momento de possibilidade Mas o senhor que vetou ele, doutor? Não seria, como você colocou aí... Agora eu sou jornalista, tá? Agora eu sou jornalista. Não seria propriamente um veto. Não. Ele seria colocado para a diretoria, para a parte administrativa do clube, que
que esse atleta não teria condição de atuar de Então imediato. não foi o senhor que votou, doutor, tá certo? Eu sou jornalista, eu quero passar para a imprensa o seguinte, por que esse atleta não ficou no clube? Já que não tem nenhum dirigente lá para responder, só está você. A interpretação, normalmente, deles é que fulano vetou, que aquele médico vetou. Então, poderia ser considerado da maneira como ele quisesse, em termos de vetar ou não. Se quiser outra palavra, ele usaria outra palavra. E o jornalista não entendeu nada com essa explicação, né? Mas é o dia a dia, cara. Michel, acho que a questão é da expectativa. O que você colocou para mim foi que o atleta vinha para resolver. Então ele teria Não, que esse jogar... é outro. Do vinha para resolver era outro. Esse vinha para começar o ano. Então, eu falei do outro, esse é outro. A questão do veto, a questão de você passar a informação da imprensa tem que ser bem clara entre você, o diretor de futebol, o jogador e o treinador. Se é no início do ano, o cara tem uma lesão que vai demorar até 2 meses, mas você tem 10 meses para ele poder render para o clube, é diferente. Do cara que desce do avião e vai ter que jogar no outro dia. Por isso que eu estou falando, não é questão de você simplesmente vetar. Você tem que posicionar e defender seu nome e o seu clube também. Sim. Só para sequenciar, porque eu tenho outro caso e o Edilson está me falando. Primeira coisa, né, no futebol, de vez em quando se usa assim o médico como bode expiatório de situações. Ali vetaram um jogador e ninguém queria assumir que vetaram um jogador. Foi mais fácil dizer que o médico vetou e o médico não vetou. Esse jogador foi no... Desculpe, ele está atendendo porque minha filha está no hospital, por isso que eu pedi para ele atender. Então, nessa situação, o atleta em questão foi no Sport TV na semana seguinte e falou o seguinte, o doutor não poderia ter me vetado porque ele não me conhece. E, em off, falou para o Noriega o seguinte, eu sei que ele não me vetou, mas eu tinha que jogar a culpa em alguém e não ia jogar no dirigente. Então, esse jogador. Evidentemente, eu fui na semana seguinte, pedi direito de resposta e falei o seguinte, um jogador que fica 5 semanas sem jogar perde um pouco a noção da realidade. Foi a porradinha que eu dei nele. Esse jogador voltou a jogar exatamente 8 semanas depois. Foi a primeira partida que ele fez previsível. O segundo caso que eu acho de tanta ou mais seriedade. Copa do Mundo, lateral esquerdo, 29 anos, 19 de junho de 2015. Nós temos aqui um momento do jogo claro. O lateral esquerdo da seleção uruguaia, Álvaro Pereira, cai no campo e tem uma concussão cerebral, até provar o contrário foi isso que aconteceu, porque ele apaga por alguns minutos, recebe aquele carinho no peito, habitual, né? Muito útil, o carinho na cabeça. Estou esperando o beijinho, está quase chegando o beijinho, não veio. Bom, então, todo mundo conhece essa cena. E eu vou contar a história até o fim, porque eu acho que a gente conhece, né? O médico aparece e fala, não, você não pode voltar, fica assim. O jogador fala, sim, eu vou voltar. E, no final, vence a vontade do jogador, que voltou. Não contente, esse atleta, o mesmo, em questão, é contratado por um clube aqui no Brasil, está jogando uma outra partida e, bum, tem mais uma queda, mais uma concussão cerebral. 1 mês e meio depois, aquela mesma história, todo mundo chamando, entra. E, mais uma vez, esse jogador se recusou a sair. Esse jogador fez 2 concussões cerebrais, e nas 2 concussões cerebrais, o médico tentou tirar e ele não saiu. Quer dizer, é o verdadeiro cabeça dura. Tá certo? Então, eu fui viemão na Copa do Mundo, tá? E eu tive uma reunião no dia seguinte dessa partida com o staff da FIFA e falei que vocês já conheceram um pouco o meu temperamento. Provavelmente, se eu fosse o cara da beira do campo, eu ia ter criado um problema muito maior do que foi criado. Por quê? Vamos discutir basicamente. Então, isso é repercussão, evidentemente. FIFA é acusado de negligência após desmaio em campo. Álvaro Pereira perde sentido, mas briga com o médico para não sair. Neurologista vê erro grave em retorno de Álvaro Pereira. Essa é a sequela. Bom, o jogador pagou com isso? Não, o jogador, pelo contrário. Na hora do jogo, ele era, porra, o cara é demais, o cara tem uma raça, esse é raçudo, esse é bom mesmo. O técnico deixou, o juiz lavou as mãos. É o método caracu, né? Se acontece alguma coisa, eles entraram com a cara e o doutor entrou com o cu. Essa que é a verdade. Então, essa é a mais pura verdade. Eu queria saber de vocês o seguinte, isso é muito difícil. Qual seria o seu posicionamento numa partida que o jogador tem uma concussão cerebral e você manda tirar e o jogador se recusa a sair? Porque eu passei por isso e consegui tirar o jogador. Mas foi difícil. Vou ser curto. Eu faria de tudo para ele não entrar. Sim. E se ele entrasse? Eu iria ter uma atitude que não deixasse esse atleta entrar. Você ia ficar na frente dele assim? Talvez na frente não. Eu pensei mas nisso, eu iria mas... acionar de repente... Quem teria... A pergunta é kamikaze mesmo.
quem aqui teria um impulso de tentar parar a partida e criar um problema maior para esse atleta? Eu faria isso. Levando em consideração a dificuldade que isso seria numa Copa do Mundo. Porque numa Copa do Mundo isso é fácil. Metterlink, Michel, eu faria o seguinte: eu me retiraria do estádio, iria numa delegacia mais próxima, faria um boletim de ocorrência, explicando por que abandonei o trabalho e no dia seguinte comunicaria isso ao Conselho Regional de Medicina. PT, saudações. Eu disse isso a um treinador. Quando essa delegação chegou em Natal, e nós fomos VMO lá em Natal, da Copa, o médico da seleção do Uruguai veio logo para mim justificar o que tinha ocorrido. Então, essa seria a minha posição. Me retiraria, ia numa delegacia de mais próximo, faria um boletim de ocorrência. E no outro dia, CRM, tirar o meu de campo. Pagura, eu estou sentindo que você está coçando para falar. Aqui na próxima vez, na minha palestra, eu vou colocar essa situação de ombro, né? Porque nós vamos discutir. Mas eu não estou discutindo questão médica, eu estou discutindo questão conduta. Conduta do médico. Vai na conduta que o pessoal que está aqui hoje à tarde, nós vamos discutir o aspecto totalmente médico dessa situação. O aspecto médico-neurológico. Neurológico dessa Sim, situação. eu quero discutir o aspecto conduta do médico diante da situação em campo. Posso falar, não? Claro, Marco. Eu acho que é fácil falar sem estar lá. Concordo. Facílimo. Todo mundo aqui é corajoso. Corajoso com a polícia do lado, né? Agora, sozinho, quero ver eu tenho que ser corajoso. Então, tem uma coisa que é difícil, e são fatos inusitados. Até porque a concussão é um fato recente, a análise disso, as avaliações, os testes para poder habilitar ou não o atleta, isso é um conhecimento recente. Porque no tempo que eu trabalhei, nego dava 2 cabeçadas quando estava jogando e ninguém sabia o que aconteceu. Então, hoje, nós temos já um caminho a ser seguido. Os atletas já estão instruídos. Acho que o mais importante é o atleta ser instruído para que ele não tome uma atitude intempestiva. E por isso que esses cursos, a nossa conversa passada para os jogadores, fica mais fácil a relação de veto ou de saída do jogador, e não a intempestividade. E desculpe, Betelinho, o dia que você fizer isso, o teu clube perdeu o ponto, o jogador ser expulso. Imagine, você quer tirar o jogador de campo na marra, o jogador tem uma atitude intempestiva, o juiz vai lá e dá um vermelho, a culpa é sua. Quer dizer, é um contexto. Não adianta a gente querer analisar friamente a conduta do médico. Não estamos no centro cirúrgico. Essa é a grande diferença. As pessoas imaginam... Mas você tá eu dentro do concordo centro contigo cirúrgico. e eu vou depois dizer o que eu fiz nessa situação para tentar prevenir isso. Ficar muito na linha do teu. É Mas se esse ótimo. jogador morre, a culpa é de quem? Essa é a próxima pergunta. Se ele Ô, morre, Simoni, morre. A culpa é dele, em primeiro lugar. Não, juridicamente não, Marco. Peraí. Desculpa, mas não. Peraí. Você perguntou a culpa... A pergunta é o seguinte, a culpa, ele morre, quem responde por isso? Peraí. Você Bom, pode- então peraí. Quem responde somos nós. A culpa é dele. Agora, a culpa secundária, é claro que legal é nossa, evidente, mas a culpa é dele. Quer dizer, a culpa foi da irresponsabilidade dele, ou do desconhecimento dele, ou nossa, pela falta de informação a ele. Ele deu uma entrevista depois dizendo que não vai mais fazer, tá? Aí, Só para dizer que ele foi esclarecido. Eu conheço bem Tá? o Álvaro. É, Então, ele deu uma entrevista dizendo que não vai mais fazer. É o esclarecimento. A Seleção Brasileira Feminina tirou uma atleta da final dos Jogos Pan-Americanos, da final, e está aqui o Ricardo Ede, que foi responsável por isso, muito bem feito. Nós tiramos na final a Mônica, zagueira central titular, da final do jogo de medalha olímpica. E ela não jogou absolutamente bem, aspas, no dia a dia. E a contusão foi antes do jogo. Antes do jogo. Nós a retiramos da final após uma avaliação. E foi muito difícil Resolver tirá-la isso. dessa final. Muito difícil. Bom, vídeo Ronaldo fenômeno Mas ela na Copa também. ela foi brilhante, embora chorasse e tudo mais, compreendeu a missão médica, não jogou, e nós vencemos, felizmente, e ela ficou protegida. Pagura. Simone, Simone. nós tivemos a oportunidade de discutir alguma coisa assim com os técnicos da Série A aqui. Eu lembro bem, até eu peguei, o Moacir está aí com a gente, que trabalha também com concussão, e peguei um vídeo em que o indivíduo bêbado queria dirigir e o amigo dele não deixa ele entrar. Aí pega, ele briga, empurra, aí o amigo pega e joga a chave fora. Aí eu digo, olha, quem pode jogar a chave fora é o médico, mas vocês têm que ajudar a jogar a chave fora. Porque a gente tem inúmeros casos aí que se discutiram, inclusive, que uma vez até um atleta de alto nível jogando a Libertadores, e o médico começou a ver o juiz, depois de uma batida na cabeça, começou a ver o juiz
chamar ele, achou que ele estava sendo expulso. Aí o juiz pegou e falou assim, olha, eu queria que você tirasse esse atleta. E falou, pai, por quê? Porque ele perguntou onde ele estava, contra quem estava jogando e quanto estava o resultado. Aí ele foi para o técnico falou assim, olha, precisa tirar o jogador, mas ele está tão bem, como é que vai tirar? Então, essa é alguma coisa que eu queria esclarecer, como é difícil. Só ao médico cabe tirar. Não é o árbitro, mas se o técnico não tiver realmente de acordo e pressionar, é que pode dar uma confusão. Porque nós vamos discutir hoje à tarde do segundo impacto, pode ser, às vezes, até fatal. Exatamente, baseado nisso, que o protocolo é baseado nisso. Rodrigo? Uma situação dessa, no estádio, 50 mil espectadores, a imprensa, a televisão, falada, escrita, só você que vai responder. Quem deixou ele voltar? Não foi o maqueiro, não foi o técnico. Pelo contrário, às vezes o técnico pode até dizer, pô, ele está me dizendo ali que dá, não sei o quê. Mas você que tem que tirar esse atleta e não deixar de hipótese alguma que esse atleta volte. De jeito nenhum. Eu concordo, Rodrigo, mas de quem viveu muitos anos de futebol, Marco Aurélio. É uma situação, para quem está num campo gramado, muito complexa. Não é uma situação simples, não. Eu entendo o ponto de vista. E é por isso que eu trouxe, porque eu ainda não tenho a resposta do momento. Eu tenho a resposta, e eu vou concluir falando o que eu fiz teoricamente, a resposta preventiva. No momento, eu confesso que a resposta é complexa. Eu tive um jogador que levou um chute na cara, fez uma concussão, falou, eu quero voltar. Eu falei, pode voltar, o campo é lá. Apontei pro vestiário, ele foi. Mais tonto do que um troço rodando na parede. Eu quero para lá, pode voltar. Volta lá. E foi pro vestiário com o massagista. Eu fui lá. Então, assim, é muito difícil. Na hora foi o Roger. Ele fala, eu conto essa história claramente. Ele levou um chute e falou, quero voltar. Tá bom, vamos voltar ao campo lá. Mano, pode voltar, tá lá. E ele foi, achando que estava indo pro campo. Né? Então, vem de vez em quando tem que usar. Mas eu confesso que essa situação eu não tenho a resposta. Eu tô com tempo, você quer falar? Eu quero sim. Eu acho que nesses casos aí também, o trabalho feito anteriormente, com palestras, demonstrações de casos, você facilita essa abordagem com direção, com técnico, facilita o seu momento ali de definir esse momento agudo. Agora, se você deixa para o momento acontecer, para ter que explicar por que tem que sair, vai ficar tudo mais difícil. E você não pode abrir mão da sua parte médica, da sua responsabilidade durante aquele momento ali. Que é muito grave se o atleta morre ali dentro do campo ali, com certeza vão perguntar por que entrou, quem deixou entrar, e é o que o colega falou. É o médico que deixa entrar, é o médico que tira, e não tem outra pessoa que fale no seu lugar. Corre todo mundo, quem fala é você. Você que tem que ter essa possibilidade de vetar o jogador naquele momento ali ou não. No momento, só naquele momento vai ser difícil. Mas se houver condições de conduzir algumas palestras no clube, orientar técnico, orientar comissão técnica, que é legal tirar o jogador, é importante para ele, para a saúde dele, acho que fica um pouquinho mais fácil, apesar de ser difícil ainda, se for um jogador muito importante para o clube. Deixa eu só concluir, porque ele trouxe minha filha, está com apendicite, vai ser operada daqui a pouco, então eu vou voar para lá. Só para concluir, o que eu fiz foi preventivo, pessoal. Eu não estava na hora, então não posso julgar o que eu fiz na hora. O que eu reuni foi na reunião da FIFA. No dia seguinte, eu chamei o GMO, eu chamei o GMO, chamei o responsável pelo estádio, conversei com ele e botei ele e as pessoas que estavam lá como aliadas, para que a gente fizesse um compromisso que, se houvesse uma concussão cerebral, eles também tivessem presente e tirassem o jogador. E a partir daí, em todo jogo de Copa do Mundo, eu fui ao vestiário antes, como VMO, conversei com o árbitro, expliquei para eles, expliquei a necessidade que eles me ajudassem nessa situação e mostrando o que tinha acontecido com o Álvaro Pereira. Graças a Deus isso não aconteceu, não sei como teria sido na hora, teoricamente, tá? Mas essa é a maneira de fazer. Eu trouxe isso porque eu não tenho resposta. Eu concordo com as ponderações que o Marco Aurélio fez relevantes, mas concordo com as de vocês também, porque nós ficamos numa situação muito ruim. O jogador voltou nos 2 jogos, e eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma que, se esse jogador tivesse tido um segundo choque e, eventualmente, um evento fatal, com a probabilidade existe, teria se transformado a vida desse doutor num inferno. Tá? Com todas as repercussões, porque no final a conta vai para quem é da área, porque você é o único que sabia esse negócio do double crash, do double choque, do double impacto. Então, é uma situação difícil, polêmica, mas eu acho que a gente tem que agir preventivamente, chamar o nosso treinador nos clubes, conversar com o treinador e não simplesmente deixar o problema acontecer. Chamar o treinador e falar, olha, é assim, vamos fazer dessa forma, vamos tentar trabalhar em conjunto, isso tem um risco, se ele morrer, eu acho que esse é o caminho. Obrigado, pessoal.